Olá, estamos de volta com o programa Ciência e Consciência e hoje aqui ao meu lado Marcelo Silva, que eu tenho o prazer de recebê-lo aqui nos estúdios aqui do programa Ciência e Consciência, amigo aí precioso que a gente tem, economista, professor universitário e um daqueles pesquisadores também, a exemplo de muitos que passaram por aqui, que a gente usa aquela expressãozinha popular, né, o jargão aqui popular, pesquisador de respeito, né, que a gente tem aí um respeito, admiração. Seja muito bem-vindo, Marcelo, aqui no programa Ciência e Consciência. E vamos falar de conscienciologia, né, de uma maneira geral, mas não tão geral assim. Né? Vamos especificar na parte dessa revolução silenciosa, essa ciência que está chegando, rompendo paradigmas, falamos até do Thomas Kuhn aqui. Como você vai introduzir esse tema? Eu vou pegar o abacaxi, vou passar e o Marcelo aí se vira. Então, primeiramente é um prazer estar aqui, né, nessa oportunidade, podendo falar com você, com os telespectadores que nos veem, e para trazer uma ideia da ciência conscienciologia, né, falar dessa ciência que estuda o ser humano, estuda o indivíduo, mas com uma visão diferente, uma abordagem muito mais ampla dentro daquilo que nós chamamos de uma abordagem integral. Provavelmente os telespectadores que já assistem, já acompanham o programa há um bom tempo, eles já devem conhecer essa definição, mas talvez uma pessoa que esteja pegando agora seja bom falar como que nós entendemos a consciência. Então, consciência para a gente, ela é a individualidade, ela é a essência, ela é o princípio, é um princípio inteligente que está em evolução, mas o mais importante é que essa consciência ela se manifesta além desse nosso corpo físico. Ou seja, só esse fato, ou a pessoa abrir a possibilidade de estudar esse fenômeno que nós chamamos de experiência fora do corpo, já faz com que ela comece a se avaliar de uma maneira diferente. Então eu, por exemplo, passei pelas minhas primeiras experiências fora do corpo quando eu ainda tinha 6 anos de idade. Não sabia muito bem o que era, aí eu falava para minha família, minha avó falava, não, é que você está crescendo. Então isso acontece, a sensação de esticar, de você estar flutuando, e depois, à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo mais o que vem a ser esse fenômeno. Mas como você via isso? Você tinha medo? Mas toda pessoa quando inicia, quando ela não tem uma informação, e isso eu estou falando de 1980 e pouco, você não tem informação, a primeira vez que eu tive a sensação, eu pensei, será que eu estou morrendo? Porque o que eu vivenciei? Eu vivenciei o estado de catalepsia projetiva. Aquele estado duro de rigidez, e você está totalmente consciente, pensando, raciocinando, ouvindo o ambiente, mas não consegue movimentar o corpo. E ao mesmo tempo eu senti uma série de ondas, como se fossem ondas de energia luminosas, que subiam da minha cabeça e iam até os pés, que é o que nós estudamos hoje, existe técnica que é estado vibracional. Então, quando eu vivi aquilo e eu fiz um esforço muito grande para mexer o meu braço, e eu saí daquele estado, a primeira coisa que me passou na cabeça, eu pensei, será que isso é a morte? De uma certa forma, o pensamento não foi errado. Porque a experiência fora do corpo é como se fosse um treino para a morte. Quando a pessoa morre, o que morre, na verdade, é o corpo físico. Aí começa a surgir o que nós chamamos de consciência. A pessoa começa a perceber que essa individualidade, esse eu, essa essência dela, ela como indivíduo, é muito mais transcendente do que o corpo, do que os hemisférios cerebrais. E a conscienciologia ela veio como uma ciência proposta para o mundo para desmistificar essa visão. Sempre que se fala de transcendência, de transcender um corpo físico, de que a pessoa morre e volta, ou que nós temos várias vidas, as pessoas tendem a colocar um viés místico, um viés esotérico. E nós trouxemos o quê? Uma proposta científica. Uma proposta em que o indivíduo ele pode estudar a si mesmo. Ou seja, ele pode estudar a si mesmo baseado nas suas experiências pessoais. Então, enquanto ciência, construíram-se uma série de técnicas, laboratórios, instituições para estudar essas ciências, especialidades que a pessoa pode caminhar por elas. Às vezes a pessoa chega aqui, que está nos assistindo, ela é da área médica, e ela pode pensar, mas como que essa conscienciologia se aplica à minha área, que é a área da medicina? Então, existe uma instituição especializada hoje, que é a OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia. Então, essa ciência começa a olhar essa consciência com esse viés ou com essa visão multidimensional. Atuamos em várias dimensões. Essa consciência que nós estamos falando, que somos nós, eu, você e todos que estão nos assistindo, nós temos vários corpos. E a experiência fora do corpo é uma ferramenta para ele poder comprovar, ter a autocomprovação disso. E nós vimos passando por um processo evolutivo que vem a várias vidas. E aos nossos telespectadores, não acredite em nada do que nós estamos falando aqui, né? Tenha as suas experiências. Porque à medida que a pessoa começa a ter essas saídas fora do corpo,
naturalmente, ela vai acabar lembrando dessas vidas passadas. Então, enquanto ciência, a gente tem essa filosofia que é o princípio da descrença, né? A gente sempre fala, não acredite em nada, nem no que nós estamos falando agora. Experimente. Tenha suas experiências pessoais. Então, só da gente ver essa consciência dessa forma, rompendo o corpo físico, tendo várias vidas, participando ou atuando em várias dimensões, já abre um leque de perspectiva sobre a vida muito diferente do que a maioria das pessoas tem. Concordo. Porque quando elas pensam que elas são apenas esse corpo físico, isso leva para a filosofia do hedonismo. Porque então eu faço tudo para aproveitar agora, porque depois não existe mais nada. Até o egocentrismo. O egocentrismo, as patologias sociais todas que a gente vê. Quantas pessoas não têm medo de falar? Não tem medo de se expor, tem medo de se conhecer. Você já parou para pensar por de onde vêm certos traumas, certos comportamentos que você tem, que você não consegue compreender? E que você olha na família, nada te indica que foi familiar, ou que possa ter sido a mesologia em que a pessoa nasceu? Então a conscienciologia ela é uma ciência que ela desafia você, cada um de nós, eu também, você e todos que já vieram aqui, a se entender mais. Né, sob essa visão mais ampla, multidimensional. Quer dizer, nesse aspecto estamos no mesmo barco. Né? Estamos todos no mesmo barco, fazendo força, remando com muita força para tentar entrar nesse autoconhecimento com mais profundidade, se conhecer e se entender mais. E eu vejo, Tom, um ponto importante nesse autoconhecimento que é, à medida que a pessoa se conhece mais, ela passa a ser um ponto de referência para as outras pessoas ao redor. Aí começa essa revolução silenciosa. Porque a pessoa faz a introspecção para entender mais ela mesma, ela tem um mundo íntimo dela mais claro, ela compreende um pouco mais, levando em consideração todas essas variáveis que nós falamos, várias vidas, várias dimensões, vários corpos de manifestação. Ela começa a olhar as outras pessoas ao redor com outra visão. Sim. Ela vai questionar, minha família, porque eu nasci nessa família. Quem são essas consciências que estão comigo hoje? Quais relações multiexistenciais eu tenho com eles? Aonde que eu preciso aprender ou assistir esse grupo? Os porquês. Os porquês básicos da filosofia, né? De onde vim, para onde vou, o que eu faço aqui. Isso tudo se amplia de uma maneira que faz a pessoa ficar mais atilada. Faz a pessoa começar a perceber qual é o papel dela enquanto um indivíduo que está dentro de um grupo e que faz parte de uma sociedade intrafísica humana e de uma sociedade extrafísica, multidimensional. E aí essa pessoa ela passa a ser esse ponto de referência e passa a ser mais assistencial. Porque é muito difícil a gente querer assistir as outras pessoas se nós não estamos bem com nós mesmos. Né? Se eu tenho minha insegurança, eu estou muito centrado no egocentrismo, no meu problema, como que eu vou olhar para fora e ver que tem pessoas com problemas piores do que o meu? Agora, a hora que eu consigo sanear num certo nível, equilibrar nas minhas dificuldades, eu começo a olhar para o lado e ver, mas espera aí, tem mais pessoas precisando. Nasce a questão da assistência. Então, essa revolução silenciosa que a conscienciologia faz, ela é qualitativa, ela não é quantitativa. É muito interessante. Eu gostaria de colocar aqui os seus olhos, né, a sua atenção, dentro de um aspecto histórico. Me interessa muito a questão do iluminismo, aquele momento histórico que nós saímos de um estudo sobre assuntos transcendentes com um olhar místico, religioso, e passamos a entender a vida dentro da razão. Exato. Então tudo é razão e a gente começou a separar assuntos transcendentes e matéria. Exato. E a ciência foi olhando muito para a matéria. E a ciência foi colocando, então aquilo não é para mim. Aquele assunto transcendente é para a religião, então eu estou olhando para a matéria. E vai, chega. Tudo aquilo então não é ciência, tudo aquilo então não existe. Essa é uma conclusão da ciência materialista, o paradigma newtoniano, cartesiano, né? Então, convencional. Convencional, tem muitos nomes, espelho d'água, enfim. Agora eu quero te fazer a pergunta, nós não jogamos o bebê com a água do banho quando a ciência materialista despreza a transcendência? Não seria melhor apenas separar a transcendência do misticismo, da crendice e ainda manter alguns aspectos transcendentes? É uma questão que eu te faço. Perfeito. Como que eu observo isso, Tom? Eu vejo assim que existem várias formas de você construir conhecimento.
Então, uma forma é a forma mítica, é a forma religiosa. É uma forma de construção do conhecimento. Não deixa de ser um paradigma, um modelo, uma lente através da qual a pessoa vê. Então, se a gente pegar o homem primitivo, um trovão, como ele não tinha conhecimento do que era um trovão, um raio, para ele era um Deus que estava bravo. Um terremoto, uma pedra que rolasse da montanha, era algum castigo que eles estavam sofrendo. Uma mudança drástica de clima e que acabasse com a alimentação em determinada região, era um castigo por alguma coisa muito ruim. Então, isso é uma forma de construir o conhecimento que é muito básica, é muito primitiva, é muito infantil. Agora, veio a filosofia e colocou a questão de começar a questionar tudo isso. Né? O filósofo ele é o amante do saber. Né? Ele tem amor pelo saber, então ele se dá o direito de pensar, de refletir, de raciocinar, que também é uma forma de você construir o conhecimento. A ciência ela veio como um salto, como você estava colocando, porque ela veio buscar também a questão do experimento. Tem que ter essa razão, essa lógica, e tem que ser possível de experimentar e de se replicar. E nesse ponto houve essa cisão. Tem o lado empírico. O lado empírico, prático, né, de comprovar. Agora, nesse ponto houve essa cisão. A conscienciologia, ela traz o quê? Fazer essa visão, ou colocar esse olhar sobre esse princípio individual que é a consciência, sobre essa vida multidimensional, aproveitando o que tem de bom na ciência convencional, o que tem de bom na filosofia. Então, a razão, a lógica, o discernimento, a crítica, a própria experimentação, mas não ficando com uma visão materialista, somente da matéria. Esse processo, essa cisão histórica que ocorreu, gerou o que eu chamo de um mega paradoxo ilusório, intrafísico. Explica um pouco pra gente. As pessoas vivem essa dimensão achando que isso é o começo, o meio e o fim. E isso é uma grande ilusão, porque tudo isso que nós temos aqui nessa dimensão humana é temporário, é transitório, é passageiro, é diáfano, ou seja, vai ficar. A pessoa não leva com ela. O que ela leva são as experiências, o conhecimento, o crescimento íntimo, a síntese dessa vida. Chega no final da vida, antes da própria pessoa passar pela morte biológica, que nós nem queremos que é o fim, porque a consciência continua, há uma tendência, se a pessoa é mais madura, de ela começar a fazer uma reflexão. O que ela fez ao longo dessa vida, o que deu certo, o que não deu certo, e até de maneira meio instintiva, porque tem coisas que ela remoe, que ela repensa. Isso foi o que marcou na vida. Agora imagine se você, que está nos vendo, nós que estamos estudando a conscienciologia, pode fazer ao longo dessa vida um trajeto mais lúcido, chegar no final, você fazer uma síntese do que você tirou de produtivo e você levar para uma próxima, como uma passagem de bastão. Desse ponto, para onde que eu vou então? Essa é a proposta, é o desafio da conscienciologia em termos de construção de conhecimento para as pessoas. Bom, Marcelo, eu tenho que chamar um intervalo, né? Eu estou gostando muito da entrevista, espero que você, nosso amigo, também esteja aproveitando. Então, no próximo bloco, mais Ciência e Consciência, mais Marcelo Silva para você. Até lá. De volta com o programa Ciência e Consciência. E para você que está chegando agora, estou com o meu amigo Marcelo Silva, que está falando aqui para a gente sobre conscienciologia e como está sendo estruturada essa ciência. Bom, Marcelo, você deixou aí uma palavra, ilusão, né? Tudo que está aqui é uma ilusão. Mas pera lá, né? Explica melhor isso para a gente. Muita calma nessa hora, né? Vamos entender melhor. O que a gente entende por ilusão? Por exemplo, as pessoas olham para a matéria, que é o que a gente conhece, aprende desde pequeno, né, que é o que é real. O que é real é o que é material. O meu corpo é real porque eu consigo tocar. Essa mesa é real porque eu consigo tocar. Essa cadeira eu consigo sentar, a minha roupa. E assim por diante a gente vai vendo as coisas reais porque elas são materiais. Só vamos transcender um pouquinho e vamos para a física. A própria matéria, essa mesa que está aqui bem parada, os átomos, os elementos, as partículas subatômicas estão em constante modificação e movimentação. Então a gente, quando entra na visão subatômica das coisas, já começa a ver que essa concretude, ou essa pseudo-materialidade, esse pseudo-realismo, esse falso realismo, ele já é meio ilusório, mas para a gente é bem real, porque nós aprendemos com isso. Quando a pessoa ela sai do próprio corpo, que ela transcende então esse corpo físico, ela sai do corpo, ela vê o corpo deitado, ela está ali pensando, ela está raciocinando, ela pensa, mas como que eu posso estar deitado se eu estou aqui?
ela percebe que isso não é um sonho, não é uma ilusão, ela determina com a vontade dela o que ela quer fazer. Ela fala, não, então eu vou tentar ir à minha sala, e ela vai até a sala. Eu vou ver o meu filho no quarto, como que está? E ela vai até o quarto, vê o filho, volta por corpo, levanta, vai lá e vê ele está do jeitinho que ele viu. Essa materialidade que é tão concreta, ela começa, vamos dizer, a se apresentar não tão real assim. Porque a pessoa fala assim, mas como que eu pude estar naquele estado, que aquilo era real, e ao mesmo tempo agora eu estou real aqui nessa dimensão? Ela começa a ver que isso que nós chamamos de vida real é apenas uma imitação da nossa vida verdadeira de consciência. A nossa procedência não é da barriga da nossa mãe. A nossa procedência não é esse corpo físico. Isso daqui é só um instrumento, é só um veículo de manifestação. Eu gosto de fazer analogia com o carro. Eu compro um carro, eu entro nele e me leva para cá e para lá. Eu estou dentro dele, a gente depois como motorista acaba pegando até, você sente que vai dar para passar e não vai dar aquela fina e não vai raspar, né? Você acoplou no carro, acopla até energeticamente. Só que eu saio dele, eu não sou o carro, ele é apenas um veículo. Lembrou muito a metáfora da caverna de Platão, mas veio para mim que é um, né? E ele falava justamente isso, né? Ele lá na caverna ele via o quê? Sombras. Sombras. Ele via sombras, quer dizer, o real estava fora da caverna. E quando ele viu aquele real e voltou para falar para as pessoas, eles falaram, coitado, ele ficou enlouquecido. Exatamente, ele foi inclusive hostilizado, né? O personagem ali era hostilizado. Agora, quantas pessoas não passam por isso? Que as pessoas têm esse fenômeno, elas saem do corpo, elas sabem que isso para ela é uma realidade, não é um sonho, não é um devaneio, não é uma ilusão. Ela sabe o que ela está vivendo, mas elas têm medo de assumir, de bancar isso perante outras pessoas por não serem hostilizados muitas vezes. Eu compreendo tão bem isso, Marcelo, até com o intuito aí de ajudar quem estiver nessa, eu vou indicar aqui para vocês a entrevista da Malu Balona. Ela fala sobre síndrome do estrangeiro, quer dizer, a pessoa se sente o patinho feio, o ovo peixe de chocadeira, peixe fora d'água, a pessoa fica isolada, quer dizer, eu sou mesmo esquisitão, pensa essa pessoa. Né? O pessoal está lá e todos estão bem, estão ótimos, e eu aqui com esses dilemas todos. Então essa entrevista da Malu, onde ela compartilha uma experiência dela, pessoal, ela sofreu a síndrome, você sabe, né? Por isso fala tão bem do tema e tem a obra. Síndrome do Estrangeiro, o próprio livro. Muito interessante, aí fica aí a dica para vocês, aqui no canal TV Complexo está essa entrevista aí. Outra dica que eu quero dar, você falou no início sobre estado vibracional, eu queria fazer uma relação com a entrevista da Nancy Trivelato, que fala muito bem sobre o tema. Eu sou suspeito para falar dessas pessoas, porque eu gosto, tenho amizade e tal, mas fica aí a sugestão para os nossos amigos, né? Agora, é importantíssimo a pessoa assistir essa entrevista e levar para a prática. Sabe por quê? O estado vibracional, ele é a base para que a pessoa, vamos dizer, é o início do abecedário, depois da escrita, da leitura, da interpretação, da análise, da avaliação, da síntese de todos os procedimentos mentais que a pessoa pode fazer com esses fenômenos que nós estamos estudando. Porque a hora que a pessoa começa a aprender a fazer o estado vibracional, a circular as próprias energias da cabeça aos pés, acelerar esse movimento, ampliar o volume de energia, intensificar isso, ela começa a perceber essa realidade multidimensional. Ela amplia a visão para além dessa visão periférica, ou periconsciencial, ou epidérmica da nossa pele. Ela vê que há muito mais coisas do que existe. E aí ela vai para a empresa onde ela trabalha e ela começa a ver que existe energia no ambiente. Ela chega em casa, ela percebe quando a energia do ambiente não está bem, não está boa, faz a leitura energética. Naturalmente as pessoas fazem isso. Elas vão numa festa, voltam e falam assim, a energia estava pesada. A reunião estava com uma energia pesada, mas nós precisamos passar desse empirismo ou dessa prática ainda, vamos dizer, jejuna, novata, e passar para uma coisa mais técnica. A hora que a pessoa, então, ela percebe que a energia estava pesada, mas ela começa a ler que tipo de informação existia nessa energia. Porque a energia, ela carrega uma informação. Correto. Né? Ela carrega a informação do que nós pensamos, do que nós sentimos e deixamos na energia. A pessoa pode chegar nesse ponto. E a base é começar a trabalhar o estado vibracional. Para ela flexibilizar esse corpo de energia, ter isso mais sensibilizado. A partir daí vai surgir o que nós chamamos de sinalética energética. Então a pessoa vai perceber que ela tem certos sinais. E esse sinal é uma leitura da realidade multidimensional que está ocorrendo. E ela começa a se tornar uma pesquisadora de si mesma.
Aí então ela entrou na conscienciologia. Chega o fenômeno, né, ela vem, muitas vezes chega até nós em função do fenômeno, e aí ela vê que o fenômeno é uma ferramenta para que ela possa se conhecer. Conscienciologia é a ciência que estuda a individualidade dentro de uma abordagem integral, que foi essa que a gente falou. Vários corpos, várias dimensões, várias existências, uma vida bioenergética. E aí a gente começa a ver que essa vida ela tem um motivo. Quando ela chega nesse ponto, ela começa a se questionar. Tá, mas se eu já passei por várias vidas, vamos colocar isso como hipótese, tá? Se eu já passei por várias vidas, qual o motivo de eu estar aqui novamente? O propósito da existência. Aí começa a vir um conceito da conscienciologia que chamamos de programação existencial. Será que eu tenho uma programação existencial? Eu tenho um propósito para essa vida? Eu tenho algumas coisas que eu quero atingir, vamos dizer, no sentido de conquista, de melhoria íntima, que independe de qualquer outra coisa, independe do meu status social, independe da minha condição financeira, independe da minha etnia. Tem certos aspectos íntimos que as pessoas sabem, que são fissuras, aspectos que para ela é difícil, ela não conseguiu superar, que isso provavelmente está na programação de vida da pessoa. Que ela não vem para cá para ficar vindo e passando com férias na vida humana. Ela tem um propósito de melhoria, de se lapidar, de se entender mais, de ficar melhor, de ficar mais maduro. E esse processo nós chamamos de evolução. Então todos nós estamos aqui em função da necessidade de evoluir. Eu já viajei assim, falando de conscienciologia, o Brasil, todas as partes que você possa imaginar. Já fui para o Peru, debater com doutores dentro de universidade, para Portugal, para Argentina. Muda a etnia, muda a cultura, muda o idioma, mas as necessidades das consciências são as mesmas. É impressionante. É impressionante. O nosso mega laboratório é o planeta Terra. Agora, eu acho muito interessante também, olha a transcendência da nossa visão sobre a questão aqui do nosso planeta. Eu sou de São Paulo, da capital, já estou há 12 anos fora de São Paulo, e quando eu volto, como essa oportunidade agora, que às vezes eu pego o metrô na Paulista, trabalhei muitos anos na Paulista, eu vejo, às vezes, as mesmas pessoas passando por lá. Automimese. Não só automimese, mas assim, de você ver, puxa, a pessoa está aqui, ela continua aquele trabalho, então é o trajeto dela e você encontra. Aí, uma vez eu estava vendo isso e me veio à cabeça. Então, o nosso planeta ele é um grande bairro. O nosso planeta é um grande bairro. A gente nasceu aqui hoje no Brasil, no caso você aqui em Jundiaí, e aí nós estamos aqui, daqui na próxima vida você nasce na Alemanha. E você me encontra, eu não sou mais o Silva, eu sou uma outra pessoa. Mas você reconhece a minha energia. Nós reencontramos as pessoas. Aí a pessoa começa a ver, tá, então esse grupo da minha família, ele tem um motivo. Eu não estou aqui por um acaso nessa família. Então, essa questão da peça solta ou a peça encaixada, eu gostaria de dar um exemplo aqui, que é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então, ele vai lá parafusando tudo. E ele esquece o porquê ele está parafusando tudo. Então, ele fica com uma situação mecânica e aí ele perde a noção de que ele está integrado com algo, né, vamos dizer assim, um sistema maior, e ele então virou uma máquina, ele parafusa o nariz do chefe dele, ele vai fazendo aquilo automaticamente, então ele, vamos dizer assim, ele se coisificou, ele perde essa essência justamente porque ele fica desconectado do propósito da vida dele e da função dele. Então esse filme é muito ilustrativo justamente, e o título também é muito interessante, né? Tempos Modernos. Então a modernidade, o que a gente estava falando, trouxe realmente coisas maravilhosas, avanços muito importantes para a gente. Não sei o que tem, essa tecnologia, nós estamos aqui no estúdio, isso tem uma tecnologia toda, mas trouxe também os seus problemas. Um problemão, né, que é o materialismo, e isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, está me vindo muito à mente o Rousseau, né, que o Rousseau ele é justamente aquele olhar para trás, né, o bom selvagem, a volta, o retorno, né, a uma origem primitiva, e que isso seria, vamos dizer assim, o lado puro do ser humano. Então, ir para frente, segundo Rousseau, não era uma coisa tão boa, né? O olhar para trás que seria o bom. Eu gostaria de lançar seus olhos sobre Rousseau, também sabendo, aqui eu entrego tudo para vocês, viu? Falo em off, mas eu entrego.
você é economista e liberal, Sim. né? Aliás, como eu, também tenho uma tendência liberal muito forte, mas enfim, vamos discutir e debater sobre isso após o intervalo comercial. De volta com o programa Ciência e Consciência e hoje com Marcelo Silva, meu amigo, para você que está chegando agora, economista, liberal, professor universitário, e nós temos algumas afinidades aqui que eu pude identificar, né? Uma das afinidades é, vamos dizer assim, um certo incômodo com essa visão saudosista, né? Desse olhar para trás, no sentido de que devemos voltar ao chamado bom selvagem, né, de Rousseau. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você trouxe temas como evolução e uma situação toda que me parece que está aí em conflito com Rousseau. E Rousseau é interessante para a gente falar, porque, veja, ele me parece que aloca a responsabilidade num todo um tanto abstrato, pulverizado, e tira do indivíduo essa responsabilidade, né? E eu gostaria de os seus comentários sobre essa afirmação que eu vou falar agora. Como é difícil ser responsável pelas ações que praticamos, pelas nossas ações. E eu gostaria que você analisasse isso aqui. Não, esse é um ponto que eu vejo assim, que ele é crucial para a consciência entender o que a conscienciologia chama de evolução. Porque a evolução, no nosso viés, no nosso entendimento, na abordagem da ciência a conscienciologia, ela é individual, ela é intransferível, mas ao mesmo tempo ela ocorre dentro de um coletivo. Nós vivemos em grupo, né? O ser humano, ele é um ser social, mas a responsabilidade por evoluir, por se melhorar, é única e exclusiva do indivíduo. E por onde que a pessoa ela acha uma ferramenta ou ferramentas para ela poder alavancar esse processo? Ela se afastando cada vez mais da nossa condição primitiva, de animal, a nossa condição instintiva, impulsiva, irreflexiva, irracional. Nós temos que puxar para os nossos atributos mais evoluídos. Quais são? O discernimento, o autodiscernimento, a lógica, a razão, essa capacidade da gente emitir juízo crítico, da gente avaliar as coisas, distinguir o que é o certo do que é o errado, o que é o artístico, o que é o científico do artístico, o que é o avançado do atrasado. Então, esse discernimento é o que pode alavancar a evolução da pessoa. Só que é um discernimento que ele é multidimensional. Ele não é um discernimento baseado somente na dimensão humana. É um discernimento que leva em consideração essas outras variáveis. Ou seja, eu posso ter um trauma hoje que ele é decorrente de uma vida passada minha. E eu tenho que lidar com ele, não às vezes buscando, como muitas pessoas querem, lembrar dele para superar, mas sabendo que hoje eu tenho um estado da arte. Nós somos hoje uma síntese da nossa evolução. Né? A pessoa quer lembrar a vida passada dela, vai no espelho e se olha. Que você vai lembrar quem você é, porque você hoje é o resultado dessas vidas. E à medida que você encontra essas dificuldades, ela vai usar a partir do autodiscernimento para alavancar esse processo evolutivo, para melhorar a si mesmo. Criar técnicas. Por exemplo, uma técnica que hoje na sociedade não é muito estimulada. Técnica da autorreflexão. As pessoas não param para refletir. Refletir aonde que elas erraram, por que que elas erraram. Elas recebem uma crítica, normalmente reagem muito mal à heterocrítica. Quando são criticadas, ao invés de elas ouvirem aquilo, acolher aquela informação, levar para um movimento de reflexão, pensar, ponderar sobre aquilo que foi dito, tirar o que não presta e ficar com o que presta, já rechaça, né? Já não deixa essa informação chegar. Tudo isso, a pessoa, na hora que ela começa a fazer autopesquisa, ela começa a dar mais valor. As autocríticas que ela precisa fazer e as heterocríticas que ela recebe. Então, o que nos distingue dentro do processo evolutivo é nós nos afastarmos cada vez mais daquele ser primitivo, né, esse olhar para trás, essa origem nossa, e olharmos para frente. Ou seja, há um nível de lucidez maior do que nós estamos tendo hoje nessa vida. Há um processo que nós chamamos de cosmovisão. A pessoa ela pode ter uma visão muito mais ampla do que a vida. E não entrar nesse processo de robotização, como você trouxe no filme Tempos Modernos, que ela vira um robô, ela faz as coisas, ela não sabe nem porquê. A criança nasce, ela recebe um kit.
olha, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que formar uma família, depois você vai morrer de seus entes queridos. Mas ela não é ensinada. Para que serve isso? Será que há alguma coisa diferente que eu posso fazer? Será que eu posso ficar lúcido na minha vida a respeito desses princípios desde a minha infância? Com isso eu entro mais direto na minha programação existencial e evito os desvios da vida humana? Será que eu posso sair dessa repetição automática de vida após vida sem saber que isso está ocorrendo? O propósito, novamente. Volta o propósito da vida? Esse é o grande desafio que a Conscienciologia faz às pessoas. Elas pararem em um momento, dentro desse mundo contemporâneo que nós estamos, que é super acelerado, e aqui nós estamos em São Paulo, Jundiaí, então são grandes cidades, onde tempo é dinheiro, a cidade não pode parar, ou seja, há um conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que impulsiona a pessoa para isso, para ela questionar. Questionar o quê? Imagine você que está nos assistindo agora, que você fosse um extraterrestre. Você não conhece nada do nosso planeta. Você chega aqui e fica vendo essas pessoas fazendo isso. Elas levantam, elas fazem assim, depois elas fazem assim, elas entram no negócio e fazem assim, elas chegam no local e ficam fazendo assim, depois elas voltam e fazem assim, chegam num negócio assim e fica fazendo assim. Você não sabe o que elas estão fazendo. Mas um questionamento inteligente que poderia ser feito seria o seguinte: isso que essas pessoas estão fazendo é evolutivo? Está evoluindo a pessoa? Ela está crescendo, ela está se melhorando, ela está virando um ser mais maduro, mais equilibrado, mais centrado, mais assistencial, mais fraterno? Se não está, reveja essa rotina. Porque a vida humana, o propósito dela é processar a evolução. Se você faz tudo isso, faz isso, faz isso, faz isso, e isso não está contribuindo para a sua evolução, talvez a sua rotina precisa ser reavaliada, porque ela não está sendo evolutiva. A Conscienciologia, ela puxa a pessoa para pensar exatamente sobre isso. O que eu estabeleci de rotina na minha vida hoje está sendo evolutivo? Se não está, nós temos duas técnicas. A reciclagem existencial, faça uma reciclagem na sua vida, veja tudo que presta, que você tem de bom, e aproveite. O que não presta, corta, elimina. Ah, mas não é assim. Quando a pessoa quer, sai de baixo. Isso eu posso me ofertar como cobaia aqui para o meu amigo Marcelo. Eu fiz uma reciclagem existencial. Não vou falar para vocês que foi fácil, né? Não tenho essa pretensão de comunicar isso aqui. Mas eu quero deixar uma mensagem do meu processo bastante positiva, que a questão é possível fazer. Isso para mim é muito significativo. Foi possível fazer essa reciclagem e conseguir fazê-la com, vamos dizer assim, amarrando as pontas, calçando tudo, deixando uma situação tranquila. E isso também é um ponto bastante positivo. É possível fazer e você não precisa machucar ninguém. Nem ferir ninguém para fazer a reciclagem existencial. Isso eu passo assim do meu processo. Não, mesmo porque amigos, quando a pessoa faz isso, Tom, o que acontece? Ela traz à tona um ego dela mais maduro. Então ela não vai machucar, ela vai expressar um nível de maturidade maior e ela vai ter mais inteligência evolutiva para poder fazer essas mudanças. Vamos supor que ela entenda que ela tem que fazer uma reciclagem na profissão. Não é ela sair, largar tudo e viver de luz. Isso é ser irracional, é totalmente contrário do que nós estamos falando. Mas ela vai fazer um movimento proativo de buscar as ferramentas necessárias para fazer essa reciclagem. Isso é um exemplo simples, que é a profissão. Agora, e aquele aspecto do seu temperamento? Você é uma pessoa, por exemplo, que se irrita ainda? Se a pessoa ela se irrita, é uma coisa muito básica. E quantos de nós ainda não temos isso como um comportamento até natural? E para algumas sociedades até valorizado. Que a pessoa é pavio curto, ela é resolutiva, mas olha o resultado para as outras pessoas. Se as pessoas que convivem com ela são mais saudáveis ou mais equilibradas em função desse temperamento. E só quem pode mudar é a pessoa. Sim, isso inclusive no mundo da arte tem muito, né? As grandes divas, então elas tinham aquele festival de maturidade e aquilo era de uma super valorizado. E é uma coisa totalmente anti-evolutiva. Então, se ela começa a pensar a questão da irritação, ela procurar um estado íntimo de maior tranquilidade, pacificação, onde ela entra em um estado de anti-irritabilidade. Isso é possível. Pode ser que você que esteja me ouvindo agora fale assim, isso daí, ele está viajando na maionese, mas é possível de ser alcançado. A anticonflitividade.
resolver, minimizar os seus conflitos. Como que faz isso? Indo de frente a ele, se auto-enfrentando, não é correndo dos conflitos. Eu tenho uma dificuldade, então eu evito tocar nessa dificuldade? Não. A Conscienciologia fala assim, vá de frente para ela. Encare o bicho, veja o tamanho dele, você vai ver que ele não é tão grande. E crie uma estratégia evolutiva para você superar essa dificuldade. Então aí a pessoa começa a criar, nessa rotina que ela tem no dia a dia, inserir mecanismos que sejam evolutivos. Aí ela vai ver que o trabalho dela é um laboratório, porque ela convive com outras consciências. A família é um laboratório, certas pessoas estimulam nela certos traços, ou a deixam de certo estado, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Né? E aí ela vai vendo na própria vida uma nova perspectiva para processar a evolução. Então, evoluir não é a gente ir para o alto do Himalaia, ficar lá com as plantas, com ar puro. Sim, e meditando. Essa figura do monge da montanha, a gente tem que questionar. Né? Eu sempre questionei essa figura, né? Porque se a gente associa, né, é caro para nós evolução e assistência. Essas duas palavras são importantes dentro do que a gente entende aí, né, do que seja importante no processo evolutivo. Então, lá em cima, como é que você assiste? A quem, né? A quem? Só a pessoa mesmo. Então, o processo evolutivo mais sério é quando a gente está no meio da sociedade, porque nós vivemos em sociedade, e nós estamos fazendo esse movimento e estamos vendo os resultados. As pessoas começam a perceber, mas, Tom, você está diferente, o que você está fazendo? Você pintou o cabelo? O que foi? Não, não é. Aí um outro familiar seu chega e fala, nossa, como você está diferente, você agora parece que está mais centrado, você está... As pessoas começam a dar o feedback dessa reciclagem íntima que a gente fez. E a gente tem, então, uma certa confirmação dos resultados do movimento de autopesquisa, de autoconhecimento, de autoenfrentamento, de criar estratégia para enfrentar as dificuldades, para superar essas dificuldades, para depois manter esse novo estado e ir para novos desafios, porque a evolução ela é incessante até onde a gente consegue enxergar hoje. Muito bacana, eu gostaria só de resgatar um pouquinho uma fala sua, e né, vamos resgatar, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, o filme, né, a fita, falando, eu sou mais jurássico aqui, né, posso falar assim, usar essa expressão. Bom, você falou do problema da celeridade, da coisa está muito rápida hoje em dia e a pessoa não para fazer uma análise mais profunda das coisas. Eu gostaria de pontuar isso. Tem aqui a ferramenta que a gente utiliza, que é o YouTube, que é uma ferramenta que eu gosto muito e respeito muito essa ferramenta. Penso que ela seja, obviamente dependendo do conteúdo, né, mas penso que ela possa ser altamente assistencial. E no YouTube, os vídeos mais vistos, todos abaixo de 4 minutos. O cidadão hoje não tem paciência para ficar mais de 4 minutos pensando em alguma coisa. Então passo isso para os seus comentários também. Essa é, vamos dizer, a cultura da superficialidade da nossa sociedade. É o fast food. Fast food. Então você tem lá um banquete de informações, todas superficiais, e a pessoa ela ouve aquilo, ela vê aquilo, e depois ela sai e fala para que me acrescentou e em que me acrescentou. Nada. Todo o nosso esforço enquanto ciência, que estuda a própria consciência, que é a Conscienciologia, é resgatar o valor dessa reflexão, é resgatar o valor dos nossos atributos mais nobres, do autodiscernimento. Porque é a partir daí que a gente vai começar a ter extrapolacionismos, ou extrapolar a nossa visão de mundo, extrapolar o nosso entendimento sobre a vida. Então hoje a nossa cultura ela não estimula isso e pelo contrário, estimula a criticidade. Então você vê barbaridades de vídeos, barbaridades de filmes que são passados às vezes para crianças e que você fala, puxa, se o pai tivesse um pouco mais de bom senso, ele não deixava o filho assistir aquilo, naquela faixa etária. Porque ele não tem nem juízo para fazer um julgamento se aquilo é bom ou não. E ele acaba introjetando aquilo como se fosse um comportamento natural. Então hoje a gente precisa ressaltar, valorizar, convidar as pessoas a refletirem, a criticarem, a exercerem a autocrítica, a heterocrítica, cosmoética. Não é aquela crítica que só quer criticar e não tem ação. É fazer a crítica e propor uma solução. É fazer uma crítica e propor uma estratégia, uma técnica para a pessoa. Olha, eu acho que esse seu comportamento está equivocado. Eu fiz assim para me superar. Por que você não testa isso? E hoje as pessoas não fazem isso. E por que elas não fazem? Porque elas não têm o hábito de fazer autocrítica. Elas não param para fazer essa reflexão e essa autocrítica. Garanto a você, se você parar todos os dias para fazer uma reflexão,
que seja de 10 minutos no início, porque não vamos forçar, já passamos dos 4, né? De 10 minutos, você vai começar a ver tantas coisas no dia a dia que vão passando, de comportamentos nossos equivocados, de abordagens que foram equivocadas, de aspectos que nós poderíamos melhorar, que isso vai começar a enriquecer a sua forma de se manifestar e se comportar com as pessoas que estão ao seu redor. E só vai trazer benefício. Sim. Porque as pessoas vão se sentir melhor, né? Se você estiver melhor, você vai ser uma pessoa melhor de convívio também. Eu costumo até brincar com os meus familiares e tal, que a gente acerta e erra todos os dias. Né? Então, se todos os dias a gente analisar acertos e erros, poxa, já estamos ganhando. E faz parte do nosso direito errar. Porque que nós legal. também evoluímos a partir da análise do erro. Porque se nós ficarmos errando sempre, sem parar para fazer análise e ver o que tem que mudar para acertar, aí a pessoa está naquela robotização igual os tempos modernos. Mas quando ela erra, admite o erro, para refletir e procura mudar, aí ela está fazendo um movimento pró-evolução. Olha, Marcelo, eu achei muito bacana, hein? A entrevista, infelizmente, está acabando, né? A gente tem o problema do tempo aí, falando de tempo, né? Tem aí o prazo limite do programa. Mas eu gostaria, antes de terminar, de abrir um espaço para você falar o que você quiser. Está aí, câmeras abertas para você e, desde logo, agradeço muito a vinda sua aqui nos estúdios aqui do Ciência e Consciência. Foi uma honra para mim te entrevistar. Gosto muito na Conscienciologia. A gente tem, assim, uma situação que a gente não gosta de bajulação, não gosta muito do agrado, mas eu vou abrir um parênteses aqui para te agradecer essa tarefa do esclarecimento muito boa que você fez e passo aí então a palavra para você. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade e convidar todos os nossos telespectadores, as pessoas que assistem ao programa, a conhecer a Conscienciologia. A Conscienciologia, enquanto ciência, ela pode ajudar a você a ver que o seu micro-universo, o seu mundo íntimo, ele é muito maior do que o nosso macro-universo que a gente tanto estuda. Então, olhe um pouco mais para dentro de você, que muitas das perguntas fundamentais da nossa evolução, elas estão conosco. Nós precisamos parar nesse mundo acelerado, refletir um pouco mais, ponderar sobre as coisas. Existem hoje centenas de técnicas para que a pessoa possa evoluir, e é esse o convite que a gente gostaria de deixar a todos vocês, o desafio de conhecer a si mesmo. Ok, obrigado. A você que nos assistiu até agora também, seguem nossos agradecimentos. Semana que vem, então, mais Ciência e Consciência, mais temas da Conscienciologia para você. Até lá.